passamos a apresentar o programa Vida em Comunidade, na apresentação de Andréia Maia e Luiz Marinetti. Um programa para evangelizar, vida em comunidade, porque Deus é comunidade. Bom dia, meu amigo, como vai você? Tanto tempo faz, enfim posso lhe ver. Hoje o que me importa é viver um pouco mais, saber da sua vida, como você vai. E agora pretendo conversar com você, meu amigo, pretendo conversar com você. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra, ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas defender-te. Nem o mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta, pois o Senhor deu uma ordem aos teus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Café FM. Bom dia você aí da zona rural, que está aí ligadinho no programa Vida em Comunidade, porque eu sou comunidade, você é comunidade e Deus é comunidade. Um abraço carinhoso a todos os nossos aniversariantes do mês. Que Deus possa acumular de bênçãos e paz a vida de cada um que está colhendo mais um dom da vida nesse mês de outubro. Um abraço especial para São Sebastião da Barra, Terezinha Maia, minha prima, e todos os maias lá da comunidade São Sebastião da Barra e toda aquela comunidade querida que está ligadinha conosco. Muita luz e muita paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando o nosso programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Marcos Pirovani. Bom dia, Meire. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Luiz Fernando. Hoje nós temos outro Luiz aqui, porque o Luiz Marinetti está curtindo as suas férias, né? Bom dia, Luiz. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos aqui da rádio que nos possibilitam esse programa. Bom dia a você, meu caro irmão, minha cara irmã. Paz e bem da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aí, né? E a nossa reflexão de hoje nos traz o tema de produzir frutos bons. A gente percebe por aí que muita gente produz frutos, né? Aliás, quase todo mundo produz frutos. Mas o que está em questão é produzir frutos bons, né? Qual fruto você tem produzido, meu irmão? É frutos bons? Fruto que organiza? Fruto de ética? Fruto de solidariedade? Fruto de paciência, de compaixão? Ou os seus frutos não estão valendo a pena ser colhidos? É uma reflexão para a gente pensar, né? E é essa reflexão que a nossa liturgia do próximo domingo vai nos trazer. Então, Jesus, né, gostava de se aproximar e conversar com as pessoas. Jesus ouvia as pessoas. Jesus olhava nos olhos das pessoas. E em seus ensinamentos, Jesus sempre costumava falar em parábolas, para que as pessoas podiam ter maior compreensão do que ele queria dizer. É uma forma narrativa que ele utilizava com comparações. E assim, Jesus estimulava o público a pensar, a se sentir envolvido pelo assunto e buscar os significados e lições daquilo que ouvia. E no evangelho desse final de semana não é diferente, né? No evangelho desse final de semana, Jesus conta a parábola dos vinhateiros, para se referir aos corações endurecidos da elite religiosa do seu tempo, que o recusou. Não só o recusou, né, mas também o odiou a ponto de condená-lo a uma morte humilhante, a uma morte da cruz. E a morte de cruz era a pena capital imposta aos bandidos mais perigosos da época. A violência contra um condenado era enorme, pois esse tipo de morte tinha o objetivo claro de destruir definitivamente
todo o corpo e apagar qualquer resquício da memória do transgressor. A condenação de Jesus foi fruto de muito ódio. Um ódio inventado, um ódio disseminado nos corações endurecidos. E Jesus não fez outra coisa no mundo a não ser o bem. Todos os frutos de Jesus eram frutos do bem. Deus ungiu com o Espírito Santo e poder a Jesus, que passou fazendo bem, curando todos os possuídos pelo demônio, porque Deus estava com ele. Paradoxalmente, esse ódio era cultivado pelas pessoas consideradas mais religiosas. Olha só, o ódio a Jesus era cultivado pelas pessoas que eram consideradas mais religiosas da época e que do topo do seu orgulho e arrogância se fecharam em seus preconceitos. Então, nessa liturgia desse final de semana, nós somos convidados a sempre produzir frutos, mas frutos do bem. Vamos ouvir uma canção com o Padre Zezinho, Pelos Frutos que Me Dás. E nós oferecemos essa canção a todas as pessoas que são ouvintes da Rádio Café FM. Tanto ainda a percorrer, tantas coisas por fazer, tanto ainda por dizer. Eu não sou digno, tanta estrada por andar, tantas lutas por lutar, tantas buscas por buscar. Eu não mereço, mas agradeço por ter feito alguma coisa por meu povo e tido a chance de ajudar alguém. Agradeço por ter sido escolhido para fazer o que eu já fiz, se fiz alguém feliz. Eu não mereço, mas agradeço. Havia gente bem melhor, mas o meu nome eu escutei. Não sei amar, isto eu não sei, mas acabei plantando a paz. Bendito sejas pelos frutos que me dás. Eu não mereço, mas agradeço por ter feito alguma coisa por meu povo e tido a chance de ajudar alguém. Agradeço por ter sido escolhido para fazer o que eu já fiz, se fiz alguém feliz. Eu não mereço, mas agradeço. Havia gente bem melhor, mas o meu nome eu escutei. Não sei amar, isto eu não sei, mas acabei plantando a paz. Bendito sejas pelos frutos que me dás. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vimos então, né, como essa questão, né, de levar tudo ao pé da letra, né, como os mestres da lei, né, os escribas, né, os fariseus,
levavam isso ao pé da letra, né, no tempo de Jesus. E vemos também isso acontecer no tempo presente, talvez com outros nomes, né, com outras nomenclaturas, mas o mal ainda existe entre nós, né? Não aceitar o outro, né, como ele é, e a partir da sua experiência com Cristo, ele ir se transformando. Nós vivemos meio que uma vivência religiosa de fachada, né, que muitas das vezes, ao invés de favorecer a experiência com o sagrado, acaba usando a religião como disfarce, né, de suas maldades e ainda como uma espécie de alfândega de Deus, podemos assim dizer. Naquela época, né, tinha a pretensão de decidir sobre quem entrava ou não no convívio do Senhor. Com a parábola dos vinhateiros, Jesus vai deixar claro que o reino de Deus não é propriedade ou privilégio de um clube seleto de algumas pessoas apenas, mas ele é oferecido a todos os que estejam dispostos a cultivar um mundo novo. Isso mesmo, né? E todos nós somos trabalhadores do reino de Deus e somos também responsáveis pela sua concretização. E o céu começa quando nós não damos espaço ao ódio e sabemos dialogar e respeitar as diferenças. Jesus é o nosso modelo a seguir. Devemos sempre nos espelhar e recriar em nós as atitudes de Jesus. Em meio a uma realidade marcada por discórdia, Ele nos fortalece e nos ajuda a produzir frutos de amor para a salvação do mundo. No Evangelho, Jesus fala-nos abertamente: o reino nos será tirado e entregue a outro, se não nos convertermos de nossas ambições, de nossos orgulhos e de nossas vaidades. Se não abandonarmos a vida do pecado e não aprendermos a praticar a justiça e o bem. Os judeus, né, a quem Jesus se dirige no átrio do templo, compreendem muito bem a parábola que lhes conta, inspirada na alegoria da vinha que encontramos lá no livro de Isaías, no capítulo 5. Os príncipes dos sacerdotes, os anciãos, são os vinhateiros que têm o privilégio de cultivar a vinha predileta de Deus, o povo de Israel. Estes vinhateiros hoje sou eu, és tu, meu irmão, minha irmã, a quem Jesus encarrega a missão de cuidar da vinha de Deus, seu Pai. Lembro-te que no momento da colheita, em vez de apresentarem os frutos ao dono, que é Deus, eles quiseram apropriar-se deles e maltratam os profetas que lhes foram enviados. E eu te pergunto, né? E hoje não acontece a mesma coisa? Não nos apropriamos da vida de outrem ao invés de protegê-la e fazê-la crescer em estatura e graça, segundo o projeto do Criador? Não roubamos, traímos, mentimos? Isso mesmo. E finalmente, né, Deus enviou-nos o seu próprio Filho, que é Jesus que está nos falando. É a última oportunidade que Deus nos oferece para que nos tornemos seus colaboradores na obra da salvação. Não acontece exatamente o que a parábola dizia sobre os vinhateiros malvados. Compreenderam que eram eles os visados e procuravam prendê-lo. Veja como os vinhateiros, conduzidos habitualmente por Jesus, e eles mesmos tiraram conclusões das consequências do tal ato. O dono, que é Deus, dá morte eterna aos malvados e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos na altura devida. Assim eu, assim você, precisamos tomar consciência de que se nós não fizermos render os talentos que recebemos de Deus, teremos o mesmo destino desses maus vinhateiros. Jesus retoma essa alegoria, mas mudando o acento. De fato, ele não acusava a vinha de não produzir uva, como o texto de Isaías, e sim os agricultores, os responsáveis pela produção. São os arrendatários que desviam o fruto da videira e só negam pagamento ao patrão. Mas aqui é bom fazer uma distinção. Para entender melhor, vou contar uma história. Antigamente, na região do Mediterrâneo, quando era a época da colheita da uva, as famílias dos agricultores se juntavam para fazer uma vindima mais rápida e fazer um trabalho de mutirão nas terras dos vizinhos.
Aí, muitas vezes, participavam deste mutirão também as pessoas que não tinham terra. E sempre havia muitas crianças pulando, brincando e querendo ajudar a colher a uva. No final do dia, os arrendatários arrumavam um saco e colocavam dentro alguns cachos de uva para este povo levar para casa e as crianças poderem comer, dizendo aos amigos: levem, enquanto o patrão não vê. É claro que se fosse por ele, o patrão, nenhum grão desta uva seria doado, porque só ele tem direito ao lucro. Assim, eu acredito, Jesus tinha vivido no seu tempo de criança, participando de uma festa feita com os dons da caridade escondida, mas que vem do coração e se preocupa com a vida do povo. A ganância do patrão se preocupa somente com o lucro e não com a vida das pessoas que trabalham na sua terra. Isso aí. E por isso mesmo, Jesus não acusa a vinha, isto é, o povo. Não acusa o povo de não produzir frutos, mas acusa diretamente os que são responsáveis pela organização e pela produção desse mesmo povo. Este aspecto pode ser entendido melhor, né, se a gente pensa no dono da vinha como sendo Deus, os arrendatários sendo os chefes do povo, enquanto a vinha é o povo que deve ser conduzido. Continuando assim com a comparação feita na história, o povo simples, representado pelos agricultores que trabalham a terra e cultivam a videira, pode até errar, mas sempre tem no fundo do coração uma atitude de defesa da vida, uma atitude de compreensão e de partilha com o irmão sofredor. Os que estão dispostos a destruir, mentir, perseguir e até matar são justamente os que têm construído os valores de suas vidas em cima da opressão e da exploração do povo. O fruto da vinha, uva que deveria ser fonte de alegria e vida, se torna assim fonte de destruição e de morte. Compreende-se melhor agora por que os emissários do dono, os profetas, ao longo da história de Israel, foram então maltratados e até o próprio filho foi morto e jogado fora da vinha? Assim também Jesus, quando veio para reclamar os frutos da justiça e proclamar o ano de graça do Senhor, foi jogado também fora dos muros de Jerusalém, no Monte Calvário, e crucificado. Na lógica da religião do templo, assim como estava organizada, Jesus não podia vir para desestruturar um sistema tão bem montado, que prendia a consciência das pessoas e garantia assim o lucro dos grandes e apenas alguns, e dos que manipulavam até mesmo a religião e o nome de Deus. Vamos ouvir agora e refletir um pouco sobre isso, ouvindo uma música, Cristo Quero Ser Instrumento. Quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Um só coração que duvida do bem, do amor e do céu. Quero com firmeza anunciar a palavra que traz a clareza da fé.
compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Isso aí, né? Que possamos sempre mais rezar essa oração, né? A oração de São Francisco de Assis. Essa semana nós celebramos São Francisco de Assis. Cristo, quero ser instrumento de vossa paz, onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve amor, que eu leve a caridade, que eu leve a fé, que eu leve a alegria, que eu leve o sorriso. Essa é a nossa missão enquanto discípulos missionários de Jesus Cristo. E é justamente essa proposta do Evangelho para nós, recriar em nós as atitudes de Jesus. E é justamente por causa dessa dureza do coração das pessoas que a vinha lhe foi tirada e dada a quem fosse entregando a produção. Então, a vinha foi colocada sob o cuidado de outros administradores, os pagãos, que tiveram a atitude de acolher e anunciar o reino, diferente das autoridades do povo. E o texto acrescenta ainda que isso se realizou numa lógica que já estava nas Escrituras. A pedra jogada fora pelos construtores tornou-se a pedra angular do edifício, já nos diz o Salmo 118. E nós podemos constatar aqui a lógica diferente, a da morte e ressurreição de Jesus, sobre a qual está fundada o novo povo de Deus. Os novos vinhateiros, os pecadores, os pagãos, criminosos, os alcoólatras, as prostitutas, enfim, todos os excluídos que, acolhendo a mensagem da Quaresma, que os chama a rasgar os seus corações e não mais as vestes, a fazer penitência com jejum e oração por causa dos seus pecados convertidos, se tornam verdadeiramente os cultivadores da nova vinha, falando, anunciam e pregando ferozmente Paulo, aquele que antes tinha perseguido. São os defensores da igreja, dando a Deus abundantes frutos, ora 100, ora 60, ora 30 por 1. Isso aí. E quando a gente fala em produzir bons frutos, nós vamos lembrando, como eu disse, nós celebramos São Francisco de Assis essa semana, né? O protetor da casa comum, aquele que soube entregar a sua vida a produzir bons frutos, né? A gente lembra que no ano de 2015, nosso Papa Francisco, né, publicou a exortação Laudato Si, louvado seja Deus, né? Com o intuito de recriar em nós essa pertença à Mãe Natureza, à casa comum, na perspectiva de assim a gente assumir o nosso dever de discípulo missionário de Jesus Cristo, cuidar dessa casa comum, cuidar da Mãe Natureza. E agora, em 2023, justamente no dia de São Francisco de Assis, o Papa lançou a outra encíclica. É como uma continuação da Laudato Si, falando sobre as questões climáticas, né? Nós temos percebido aí no nosso dia, Luiz, quanto calor, quanto frio, chuva, uma instabilidade de clima que faz até mal às pessoas. Um dia você acorda, tá aquele calor, né, de quase 40 graus, né, ou até mais. No outro dia você levanta, tá aquele frio de doer os seus ossos, né? É chuva, é sol, as temperaturas estão assim oscilativas, né? Oscilando, está muito desregulada. E o Papa ele vem nos alertar que isso é culpa do ser humano, é culpa nossa,
essas transgressões à natureza, essas transgressões à casa comum, está provocando esse desequilíbrio à mãe natureza. E nós precisamos, para produzir bons frutos, como o Evangelho nos diz, sermos responsáveis também por essa casa comum. Cuidar da casa comum, cuidar do nosso quintal. Né? Às vezes a gente fala que lá na Amazônia está sendo devastada e queimada. Aí a gente escuta, mas eu não moro lá. Tá, você não mora lá, mas você pode fazer a sua parte aqui, cuidando do seu quintal, cuidando da sua árvore, cuidando do seu lixo, cuidando da sua água, cuidando da consciência sua no dia a dia, na sua própria família. Né? O que a gente faz aqui pode repercutir lá no futuro. Então tá aí a mensagem que o Evangelho traz para nós. E que é exemplo de São Francisco, nós possamos cada dia mais sermos esses instrumentos de Deus, né, na vida das pessoas. Amém? Amém. Né? Então, chegando ao final do nosso programa, né, nós queremos lembrar nossos compromissos desse final de semana. A Renovação Carismática fará um encontro de oração 7 e 8 no seminário. Então, aqueles que queiram participar, pode estar procurando para fazer a sua inscrição. E nós vamos lembrando também que hoje, primeira sexta-feira do mês, né, dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Nós temos missa lá no Lar São Sebastião, 1h30 da tarde, às 17 horas na Caiana, às 18h30, adoração na Igreja Matriz de São Sebastião e às 19 horas a missa do Sagrado Coração de Jesus na Matriz. Amanhã, sábado, dia 7, nós temos às 16 horas missa na comunidade Roseira, celebrando sua padroeira. Um abraço carinhoso para a comunidade Roseira, né? Amanhã, celebrando a sua padroeira Nossa Senhora do Rosário, né? Às 19 horas, Santa Inês, e às 19 horas, Comunidade Matriz. E nós temos um convite especial aqui para as gestantes e as mamães e papais de recém-nascidos. Isso mesmo, no dia 8 de outubro, a igreja celebra o dia do nascituro. E a nossa comunidade matriz aqui fará uma bênção especial para todas as gestantes e os recém-nascidos. Então, você, mamãe grávida, né, está convidada a participar conosco, domingo, 19 horas na igreja matriz. E você, papai e mamãe, que tem seu bebezinho recém-nascido, leva também lá na igreja, para juntos rezarmos a Deus e pedir que eles cresçam em graça, estatura e sabedoria diante de Deus. Amém? Tá aí o nosso convite. Então nós ficamos por aqui. Desejamos a você uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, mas sempre na presença de Deus. Fique com Deus. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Apresentamos o programa Vida em Comunidade, na apresentação de Andréia Maia e Luiz Marinetti.